Seja bem-vindo a mais essa aula. E hoje a gente inicia o estudo das válvulas de pressão, de controle de pressão, né? A gente já tem visto alguns tipos de válvulas de controle de pressão, como a válvula de contrabalanço, a nossa válvula de alívio, válvula de segurança, né? Mas a gente estudou até então apenas o funcionamento das mesmas através do símbolo. O que nós vamos fazer agora é entender, a exemplo do que nós fizemos com as válvulas direcionais, entender internamente como funciona o componente, certo? Então está aqui, válvulas de controle de pressão. Quais são as funções das válvulas de controle de pressão? Então a primeira aqui é limitar a pressão máxima do sistema, né? Nossa válvula de alívio, que a gente já cansou de ver aí. Manter pressões reduzidas em partes do circuito. Vamos ver exemplos aí de aplicação com essa função. Realizar sequência de movimentos de atuadores. Então eu começo uma sequência de atuadores onde eu movimento um primeiro atuador, depois um segundo, né? São os circuitos de sequência. Veremos aí o circuito de sequência com as válvulas de sequência e vamos ver também como fazer isso com a parte elétrica, eletricamente, uma sequência eletricamente. Válvula de frenagem, nós vimos lá quando estávamos estudando os motores, né? E manter cargas suspensas, né? Uma vez que eu centro a válvula direcional, eu consigo manter a carga utilizando esse tipo de válvula. Também já vimos exemplos disso aí. Então está aqui a classificação. Válvulas de controle de pressão. Nós temos a válvula de segurança, válvula de descarga, válvula de sequência, válvula de contrabalanço, frenagem e redutoras de pressão. Nós vamos aí agora estudar cada uma delas, certo? A primeira que a gente vai ver, uma velha conhecida, é a válvula de segurança. Então ela tem a função aqui de limitar a pressão máxima e ela está presente em todos os circuitos. Não existe nenhum circuito de hidráulica que não tenha uma válvula de segurança, certo? Como nós vimos, ela está conectada entre a linha de pressão e o tanque. Aqui um detalhe construtivo, elas podem ser simples ou pilotadas. Veremos aí os dois tipos, né? A gente é largamente utilizada a válvula pilotada. Ela é normalmente fechada, como nós também já vimos, e ela abre proporcionalmente. Então, devido à presença lá da mola, ela não vai abrir, né? Ela não é uma válvula que instantaneamente passa de fechado para aberto. Existe ali uma abertura proporcional na válvula devido à presença da mola, né? Já veremos isso aí também em detalhes. E elas são ajustáveis através lá daquele parafuso de ajuste, que é um circuitinho bem basicão aí. O símbolo da válvula, também já vimos, ela tem, isso aqui significa que o piloto dela é interno, né? Quando é a válvula pilotada. Então já cansamos de ver que aqui, por exemplo, quando eu estiver avançando o cilindro e a válvula direcional estiver nessa posição indicada, enquanto eu estiver movimentando o cilindro, a pressão do sistema é menor do que a pressão que eu ajustei aqui. Ao atingir o final do curso, como essa bomba é uma bomba de deslocamento positivo, ela vai continuar mandando vazão, a vazão não tem para onde ir, então vai subir a pressão até que eu exceda o valor ajustado na mola e o piloto vai abrir a mola, já que essa pressão do sistema ela vai também para a abertura da válvula, eu vou abrir a válvula e mandar a vazão da bomba para o tanque, certo? Então é assim que funciona a válvula, nós já cansamos de ver isso aí. Agora vamos ver a válvula de segurança simples, né? Então está aqui um desenho bem esquemático dela. Então ela não tem piloto, ela tem apenas uma mola, um parafuso de ajuste, né? A pressão vai entrar por aqui e eu tenho uma saída para o tanque. Então enquanto a pressão for menor do que o ajuste da mola, ela permanece fechada. Ao momento em que a pressão fica maior do que o ajuste, eu desloco essa esfera e eu comunico o P com o T. Então ela é composta pela carcaça, obturador, que geralmente é uma esfera, mola e o parafuso de ajuste. Ela tem uma desvantagem, né? Algumas na verdade, ela produz vibração e ruído. Uma outra desvantagem que ela tem, embora essas válvulas tenham abertura proporcional, ela tem uma maior margem de sobrepressão. Então veja, nesse gráfico aqui,
eu tenho a pressão de abertura, eu tenho P por Q, né? É um gráfico pressão por vazão. Então eu tenho aqui a pressão de abertura, e até que eu tenha a abertura total, eu vou ter aqui uma margem de sobrepressão, né? Já que a abertura ela é proporcional. Eu vou começar a abrir a válvula com esse valor de pressão e eu vou atingir a máxima abertura quando eu atingir esse outro valor de pressão, e essa diferença é chamada margem de sobrepressão. Essa válvula possui uma margem de sobrepressão maior do que a válvula pilotada. Isso é uma outra desvantagem dela, certo? Agora está aqui a nossa válvula de segurança pilotada, que é a que a gente tem utilizado aí. E é o que a gente vai utilizar até o final do curso, né? Então ela reduz a margem de sobrepressão. E aqui a gente tem um desenho esquemático dela. Então eu tenho aqui o nosso parafuso de ajuste. Nós temos um carretel com um pistão aqui, uma mola nessa parte e uma outra mola aqui que pressiona o obturador contra essa sede. Então aqui a válvula está fechada. Perceba que aqui no pistão eu tenho um pequeno orifício que comunica esse lado com esse outro lado. Como eu tenho a mesma área em ambos os lados, esse pistãozinho aqui, esse carretel está equilibrado hidraulicamente, né? Eu tenho a mesma pressão aqui que eu tenho aqui em cima. Então está equilibrado hidraulicamente. E nesse momento aqui, nessa fotografia que eu estou tirando, essa pressão não é o suficiente, né? Essa pressão aqui ela não é o suficiente para vencer o ajuste da mola e abrir o obturador, deslocar o obturador. Aqui nessa segunda figura a gente tem a válvula sendo aberta. Então eu excedi o valor da mola com essa pressão aqui, né? Então perceba que isso aqui é o piloto, né? Esse canalzinho aqui, esse furinho, ele é o piloto. Então essa pressão excedeu o valor da mola, eu empurrei o obturador, e o que aconteceu no momento em que eu empurrei o obturador? Eu comuniquei com o tanque, que é baixa pressão. O que aconteceu então com esse equilíbrio hidráulico que eu tinha aqui? Ele foi para o espaço, né? Essa pressão do lado de cá virou pressão baixa, virou pressão de tanque, e aqui eu tenho uma pressão elevada, que é a pressão do sistema. Como consequência, eu vou deslocar o carretel e vou abrir de vez aqui também para o tanque. E aí, toda a vazão da bomba vai para o tanque. A gente tem aqui um código de cores, né? Coloquei aqui alta pressão em vermelho. O piloto, pressão piloto para abrir a válvula é a que está em laranja. E a baixa pressão está simbolizada em azul. Agora vamos ver a nossa válvula de descarga. A gente já usou esse tipo de válvula aqui quando nós vimos aquele circuito de duas bombas, né? Então ela descarrega ao atingir determinada pressão. Ao contrário da válvula que nós acabamos de ver, que tem um piloto interno, né? Isso aqui é um piloto interno. Essa válvula tem um piloto externo, que é esse aqui, certo? Então a pressão piloto vai entrar por aqui. E ela tem também uma drenagem interna, que é esse canalzinho aqui dentro, né? Esse pontilhado aqui significa a drenagem interna. Então a pressão do sistema entra por aqui e eu tenho essa válvula fechada, eu não estou comunicando com o tanque, porque essa pressão da mola aqui ela é suficiente para equilibrar a pressão do fluido. No momento em que eu injeto por aqui uma pressão piloto, eu vou deslocar esse carretel, isso aqui vai subir, como está aqui, ó. Subiu, né? E eu comuniquei com o tanque, certo? E aí toda a vazão está indo para o tanque. E aqui eu tenho uma comunicação, já que a pressão piloto, por esse pequeno canal, ela também passa para esse lado, então a drenagem também comunica com o tanque, né? Tanto a válvula de descarga quanto a nossa válvula de pressão tem o nosso parafuso aqui de ajuste, quando eu quero aumentar a pressão de abertura. E aqui nós temos o símbolo da válvula de descarga. Perceba a diferença aqui, que o piloto é externo, não é aquele piloto que sai aqui de dentro da válvula, né? Aquele piloto simboliza um piloto interno. Esse aqui é um piloto externo. Certo? A próxima válvula que a gente vai ver é a válvula de contrabalanço. Já estudamos essa válvula em alguns circuitos.
por meio da simbologia, né? Entendemos ali o funcionamento dela por meio da simbologia. E agora a gente vai ver como essa válvula é internamente e, portanto, como ela funciona. Então, ela é utilizada para balancear uma carga, evitando a queda descontrolada da carga. Ela pode ter uma pilotagem interna ou externa. E ela tem a capacidade de manter a carga suspensa, como nós também já constatamos, né? Então, aqui tem um circuitinho básico com a presença dessa válvula. Essa mola ela vai ter uma regulagem levemente superior ao valor da carga. E aqui estão simbolizados a tubulação, né, a conexão de entrada, que eu chamei de IN, a saída OUT e uma válvula de retenção em paralelo com a válvula. Olhando aqui o corte da válvula, a gente pode localizar o OUT, o IN, o piloto e a válvula de retenção já incorporada ao mesmo conjunto, né? Então essa válvula aqui ela faz parte do bloco da válvula de contrabalanço. Para entender o funcionamento dela, nós vamos analisar aqui 3 cenários: o recuo do cilindro, a carga suspensa e o avanço do cilindro. Então, quando eu quiser recuar o cilindro, eu vou acionar esse solenoide aqui e vou comunicar o P com o B. O óleo vai encontrar a válvula de contrabalanço fechada, então vai passar pela retenção que está aberta e vai recuar o cilindro. Então o óleo entrou pelo OUT, passou pela retenção, saiu pelo IN e empurrou o cilindro de volta. O óleo entra pelo OUT, empurra a válvula de retenção, comprime a mola, passa por essa câmara e sai pelo IN. Certo? Então isso é o que acontece aqui internamente na válvula, é o que eu expliquei lá. E o cilindro vai recuar. Agora, na condição de eu ter o cilindro parado com a carga está tracionando o cilindro e fazendo uma pressão aqui nessa câmara, e essa pressão está sendo comunicada por meio dessa tubulação e também ao piloto da válvula. Como aqui eu estou com a carga parada e a regulagem da válvula é levemente superior à carga, a válvula continua fechada e por essa razão ela segura a carga, né? Agora vamos avançar o cilindro. Quando eu for avançar o cilindro, eu vou acionar esse solenoide, vou comunicar o P com A. E agora veja o que acontece. Eu continuo tendo a pressão da carga. Só que além da pressão da carga, que não era suficiente para vencer o ajuste da mola, eu vou adicionar a pressão da bomba. Então essa pressão aqui vai ser vencida pela pressão da carga, que a carga está exercendo no cilindro, mais a pressão da bomba. Então eu vou abrir essa válvula, né? Essa pressão vai ser comunicada aqui, né? A pressão que eu tenho aqui é a contrapressão que já existia, porque a carga estava suspensa, mais a pressão da bomba. Então vai pelo piloto, vai abrir a válvula e vai permitir o avanço do cilindro de maneira controlada, certo? Vencendo aqui essa mola. Que a gente pode ver aqui, o óleo vai entrar, esse óleo vai entrar pelo IN, ao mesmo tempo ele vai para o piloto da válvula e vai deslocar esse carretel. Esse aqui tem a mesma área, né? Esse carretel tem 2 pistõezinhos e eles têm a mesma área. Então essa pressão que está vindo do IN aqui, ela vai fazer uma força aqui que é a mesma força que faz ali. Então essas forças estão se anulando e de forma que eu tenho a pressão da mola e o piloto vai ter que vencer a pressão da mola. E a pressão do piloto é a pressão da câmara mais a pressão da carga. Então eu vou conseguir movimentar esse carretel de forma que eu vou abrir a passagem da saída da válvula e essa válvula vai abrir e a carga vai descer então de maneira controlada. Então é assim que funciona a válvula de contrabalanço. Agora vamos ver a válvula de frenagem. É uma válvula que a gente também já estudou quando estávamos estudando os motores, né? Então elas são utilizadas em circuitos com motores hidráulicos e elas aliviam a pressão ao frenar uma carga. Então está aqui um circuito exemplo, bem simplesinho, motor hidráulico, motor bidirecional, com uma válvula de frenagem acoplada ao circuito.
e a nossa válvula direcional aqui de centro aberto. Aqui está um corte representando as duas situações, a situação do motor girando e ali a situação de frenagem do motor. Então está aqui a válvula direcional. A válvula de frenagem vai possuir um pistãozinho também. Essa área também é igual a essa. Mola com ajuste. Ela vai ter esse piloto aqui, que vem aqui da linha de pressão, e um outro piloto que vem da saída do motor, conforme está mostrado aqui. Então, nessa condição em que eu estou girando o motor, a pressão do óleo, a pressão da bomba, além de ir para o motor, ela também vai para esse piloto e empurra esse pistãozinho para cima, deixando a passagem aberta para que o óleo que está saindo do motor possa ir então para o tanque. Esse é o funcionamento normal. No momento em que eu centro a válvula para parar o motor, esse motor vai parar de girar, eu vou parar de ter essa pressão aqui, é isso que está mostrado aqui em preto, então aqui eu parei de ter a pressão da bomba. O motor por inércia ele continua girando e ele gera uma contrapressão do outro lado aqui. Essa área é igual a essa, então essa força oriunda dessa pressão aqui e a outra força aqui embaixo oriunda da pressão aqui vão se anular. E a mola então vai conseguir fechar essa abertura que estava comunicando com o sistema. Então aqui estava aberto, né? eu tinha a passagem aqui e aqui ele está fechando. E aí o motor será então frenado por meio da ação da mola ali, certo? Então essa é a válvula de frenagem. Aqui temos a válvula de sequência. Então ela é uma válvula que permite acionar os atuadores em uma determinada sequência. Vamos entender aqui o funcionamento dessa válvula, né? Eu tenho aqui, como sempre, o nosso pistãozinho, o ajuste. Eu tenho aqui um sistema com um atuador e uma outra passagem aqui em cima para um sistema de um segundo atuador. E aqui temos o piloto da válvula, certo? Então, eu mando pressão por aqui, ao mesmo tempo eu mando pressão para o piloto. A força que é feita aqui para baixo nessa área vai ser anulada pela força que é feita nessa área para cima. Então, eu tenho aqui uma briga entre o piloto, a pressão piloto, e o ajuste que foi feito na mola. Enquanto a pressão estiver inferior ao ajuste que eu fiz na mola, eu estou mandando óleo apenas para o atuador do sistema 1 e nada está acontecendo no sistema 2. Ao passar um determinado nível de pressão, esse piloto vai ser capaz de abrir, né, de empurrar o carretel e comprimir a mola, então ele vai comunicar a pressão aqui também com o sistema 2. Então eu estou alimentando o sistema 1 e ao mesmo tempo eu estou alimentando o sistema 2. Então se aqui eu avançava apenas um cilindro, né, aqui eu vou avançar um segundo cilindro em sequência a partir do momento que eu ativo um determinado nível de pressão. Essa é a válvula de sequência, nós vamos ver um exemplo de aplicação agora. Então aqui tem um circuito de exemplo, onde eu tenho dois cilindros, um vai fazer uma fixação da peça e o outro vai executar um furo na peça. Isso vai ser feito em sequência, então primeiro eu vou fixar a peça, vou executar o furo, esse cilindro recua e na sequência esse outro aqui recua. E termina o sistema com os dois cilindros recuados, né? Perceba aqui algo interessante. Essa válvula está sendo acionada, a direcional está sendo acionada por meio de pedais, então eu não tenho nenhum elemento elétrico aqui, né? Eu não tenho fins de cursos, eu não tenho válvulas direcionais, né, com solenoides, eu não tenho nada elétrico aqui. Então uma aplicação para esse tipo de válvula é um ambiente explosivo. Eu posso utilizar essa válvula já que eu não tenho nenhum elemento elétrico aqui no sistema, exceto a bomba, evidentemente, mas a bomba pode estar fora do sistema, né? Certo? Fora da área explosiva. Então, vamos entender como funciona o cilindro. Aqui eu tenho a nossa válvula de segurança, válvula de alívio. Então, ao momento que eu pressiono o pedal e comunico essa válvula, né, desloco a válvula para lá, eu vou comunicar o P com o A. Vou fazer essa comunicação aqui
do P com A. O óleo vai fazer esse caminho. Quando chegar nesse nó, ele tem duas opções. Ele pode avançar o cilindro de fixação, ao mesmo tempo ele vai vir para cá e vai encontrar essa válvula fechada. Como a válvula de retenção também está fechada, nesse sentido, a única opção que sobrou para o óleo é empurrar o cilindro de fixação da peça para frente. Então ele vai empurrar o cilindro para frente. Ao mesmo tempo, esse óleo que está nessa câmara, desse lado da câmara, ele vai sair por aqui, vai encontrar essa válvula fechada, porém a válvula de retenção está aberta e ele vai por meio do caminho BT para o tanque. Então eu consigo avançar o cilindro e expulsar o óleo que está desse lado da câmara, aquela câmara do cilindro. Correto? Bom, quando esse cilindro chegar no final do curso, a pressão vai começar a aumentar. Aumentando a pressão, como eu ainda continuo comunicando P com A, eu vou atingir o ajuste feito nessa válvula. Então perceba, esse cilindro já chegou no final do curso, portanto, essa opção de caminho não é mais uma opção válida para o óleo. Ele vai procurar esse caminho aqui e a pressão está se elevando. O piloto aqui vai abrir a válvula, então eu vou abrir o caminho para avançar o cilindro que faz a furação. O óleo que está desse lado de cá, ele vai então passar para o tanque. Tá certo? Quando eu atingir o final do curso da furação, a pressão vai começar a se elevar a um valor maior ainda do que o valor que foi ajustado aqui. Então, se eu centrar a válvula, o P vai ser comunicado por T. Mas se eu continuo com a válvula acionada, quem vai abrir é essa válvula aqui, que é a válvula de alívio. Dos dois cilindros estão avançados, a pressão vai subir até que eu abra a válvula de alívio ou centre a válvula direcional. Muito bem. Então agora vamos recuar os cilindros. Eu vou acionar esse solenoide do lado de cá e vou fazer essa comunicação de P com B. Então o óleo vai vir por aqui, vai encontrar essa válvula fechada e essa válvula de retenção também fechada. A outra opção é vir por aqui. Esse cilindro está avançado, então, portanto, esse cilindro está nessa condição aqui. O caminho mais fácil é empurrar esse cilindro de volta. O óleo que está desse lado da câmara, desse lado do cilindro, vai encontrar essa retenção aberta, vai descer por aqui e vai para o tanque por esse caminho aqui. Então esse cilindro vai recuar. Quando ele chegar no final do curso, eu vou ter um aumento de pressão que vai vencer o ajuste feito nessa mola aqui. Vencido esse ajuste, então essa pressão é comunicada no piloto através da válvula, vai deslocar o carretel e vai abrir a passagem para recuar esse outro cilindro também. Então esse cilindro está avançado e eu vou começar a recuar o cilindro e o óleo que está desse lado do cilindro vai ser então comunicado ao tanque. Até que eu chegue ao final do curso, aí eu tenho os dois cilindros recuados, vamos ter um acréscimo de pressão. Se a válvula não estiver centrada, a válvula de alívio vai se abrir. E aí até que se centre a válvula e o P seja comunicado com o T, já que o centro de válvula é um centro tandem, que a gente também já estudou. Certo? Eu espero então que tenha ficado claro e eu vejo você na próxima aula.